Bom dia, hoje são 21 de agosto de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as duas expressões aí. Temos 2 milhões de mulheres ou 2 milhões de mulheres. Qual das duas aí está correta, hein? 2 milhões de mulheres ou 2 milhões de mulheres? A gente ouve sempre, não é? 2 milhões de mulheres. Isso aí está correto? 2 milhões de mulheres? Não, claro que não. O correto aí é a expressão acima. 2 milhões de mulheres. 2 no masculino e não 2 no feminino. 2 milhões de mulheres. Entendeu? Veja o quadro aí. Temos acima milhão, milhar, bilhão. Milhão, milhar e bilhão são substantivos masculinos e não femininos. E são também numerais. Numeral é aquela palavra que designa quantidade. Quantidade. Então, milhão, milhar, bilhão, numerais. E são também substantivos masculinos. Vamos aos exemplos. Na letra A, 2 milhões de árvores cresceram bem. O correto aí, 2 milhões de árvores. O errado, 2 milhões de árvores. As pessoas se enganam porque relacionam o numeral 2 à palavra que vem depois de milhões. Árvores. Aí as pessoas pensam assim, árvores é uma palavra feminina, logo 2 milhões de árvores e não 2 milhões de árvores. Aí está o erro, porque o numeral 2 refere-se não propriamente ao substantivo árvores, mas ao substantivo milhões. 2 milhões. Então, masculino aí. 2 milhões, porque milhões é um substantivo masculino. 2 milhões de árvores cresceram bem. Na letra B de bola, os 2 milhões de árvores morreram. Os 2 milhões e não as 2 milhões de árvores, como a gente ouve por aí. Sempre masculino. Os 2 milhões. Os 2 milhões de árvores morreram. Na letra C, os milhares de crianças do Brasil, passam por necessidades. Os milhares e não as milhares de crianças. E é o que a gente vê por aí frequentemente, não é? As milhares de crianças do Brasil. As não. Os milhares, porque aí esse artigo os está aí se referindo a milhares, e milhares, substantivo masculino e não feminino. Então o correto, os milhares de crianças e não as milhares. Na letra D de dado, 2 bilhões de pessoas cristãs na Terra. Eu digo assim, existem 2 bilhões de pessoas cristãs na Terra. 2 bilhões. E não 2 bilhões de pessoas. Essa palavra pessoas leva muita gente ao erro. Pessoas é um substantivo, não é? Feminino. Então seria aqui 2 bilhões de pessoas. A gente leva isso. Só que o numeral 2 aqui está se referindo a bilhões e não propriamente ao substantivo pessoas. Daí, bilhões, substantivo masculino. Logo, 2 bilhões e não 2 bilhões. Entendeu? Na letra E, 2 milhões de sacas, 2 milhões de sacas estão armazenados. Então aqui temos novamente aí uma expressão correta, 2 milhões de sacas. O errado,
2 milhões de sacas. Novamente aí, a palavra sacas aqui, substantivo feminino, sacas. Aí a pessoa pensa assim, se sacas aqui é feminino, então 2 milhões de sacas, 2, concordando com sacas. Mas não. O numeral 2 aqui, 2, concorda com milhões e não com sacas aqui. 2 milhões de sacas, sempre aí no masculino e não no feminino, certo? Aí vem, eu digo assim na letra F, 2 milhões de sacas estão armazenadas. Na oração aí 2 milhões de sacas estão armazenados, e na F, 2 milhões de sacas estão armazenadas. Você vê esse adjetivo aí, armazenados, no masculino plural, e armazenadas no feminino plural. Você pode fazer isso aí. Na letra E, 2 milhões de sacas estão armazenados. Armazenados aqui, no masculino plural, concordando com 2. 2 milhões de sacas armazenados. Entendeu? Na letra F, 2 milhões de sacas estão armazenadas. Esse adjetivo aqui, armazenadas, já foi para o feminino, concordando com sacas. Então aqui você pode fazer isso aí, em relação ao adjetivo, entendeu? Então 2 milhões de sacas estão armazenados. Armazenados, estou me referindo aos 2 milhões. E posso dizer 2 milhões de sacas estão armazenadas. Adjetivo armazenadas, concordando com sacas. Sacas armazenadas. Entendeu? Então vamos lá. Na letra G, eu digo assim, foram vacinados 2 milhares de crianças. Correto. O errado seria, foram vacinados 2 milhares de crianças. Então, cuidado com essas expressões. Milhão, milhar e bilhão. São masculinos. Se você vai colocar um artigo, tem que ser masculino. Vai colocar um numeral, tem que ser o masculino, 2, e não o feminino, 2. Sempre masculino, em relação a milhão, milhar e bilhão. Então, na letra G, temos aí, foram vacinados 2 milhares de crianças. Corretíssimo. E não 2 milhares de crianças. E esse vacinados aí, que é um particípio, né, com valor de adjetivo, aí varia. Foram vacinados, quando eu digo foram vacinados, estou me referindo a 2 milhares. E eu posso dizer, aí na letra H, foram vacinadas, agora no feminino, foram vacinadas 2 milhares de crianças. Vacinadas aqui, concordando com crianças. Aí eu posso fazer isso. Mas não posso mudar aqui o numeral masculino para feminino em relação a milhares. Porque substantivo masculino, entendeu? Então eu digo assim, 2 milhares de crianças foram vacinados. Vacinados concordando com 2. 2 milhares, masculino, vacinados. E posso dizer, 2 milhares de crianças foram vacinadas. E aí, vacinadas concordando com a palavra crianças. Crianças, feminino plural. Vacinadas, feminino plural. Entendeu? Então, diante das expressões milhão, milhar, bilhão, trilhão, etc., você coloca sempre artigos masculinos e também os numerais 2, numeral 2, certo? Os numerais 2, o numeral 2 para ali ao lado de milhão, milhar e bilhão, entendeu? 2 milhões de pessoas e não 2 milhões de pessoas.
Muito obrigado.